Mas hoje nós queremos ler Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 16 e meditar apenas nesse versículo. Romanos 1, versículo de número 16. Então nós podemos deixar exposto esse versículo na tela. Capítulo 1 de Romanos, versículo de número 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na versão NVT ainda diz: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Quero ser muito didático nessa manhã com os irmãos. Apesar de ser um versículo que é quase autoexplicativo, Paulo ele diz que ele não tem vergonha, ele não se envergonha do Evangelho. Não há motivo para ele se envergonhar daquilo que ele estava pregando e fazendo. O apóstolo ele não se envergonha do Evangelho porque, e aqui nós podemos entender várias coisas desse versículo. Em primeiro lugar, porque ele não consiste em palavras vazias. Este livro aqui não são apenas palavras repetidas e repetidas, não são apenas milhares ou o maior livro da humanidade, ou o livro mais vendido de toda a história da humanidade, mas aqui, este livro, esse Evangelho, ele não se trata de ideologias, como nós temos várias ideologias hoje no Brasil. Não é uma ideologia que é distante da nossa realidade. Não são também, como muitos pensam, não são apenas regras aqui faladas. Muitas pessoas acham que o Evangelho é só sobre regras e regras, e parece que quando não tem regra suficiente, tem que inventar mais regras, mas o Evangelho também não é sobre isso. O Evangelho, amados irmãos, se nós tivéssemos que resumir, nós diríamos: o Evangelho, o que é o Evangelho? Paulo, ele diz, o Evangelho é... o Evangelho, ele é poder. Esse é o resumo do que é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Esse é o resumo do resumo. Se nós queremos dizer, se alguém perguntar, tá, mas o que é o Evangelho que você crê? O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Pronto. Então, nós queremos hoje, naturalmente, nós queremos saber que tipo de poder é esse, o que faz esse poder, né? Que tipo de poder o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele fala sobre o poder do Evangelho, e nós podemos responder: o que é esse poder? O que é esse poder do Evangelho? Então nós queremos responder essas perguntas. O que é esse poder do Evangelho que Paulo ele tanto prega? Não é? Paulo ele começa dizendo no versículo 16, ele usa esse termo, pois, não me envergonho. Quando se usa esse termo, pois, ele está se referindo a algo que já foi dito antes. Paulo está apresentando, ele está fazendo uma introdução longa aqui. Aí ele vai dizer, olha, Cristo ele salva, o poder do Evangelho, e assim sendo, ou seja, pois, por isso, né, esse termo é importante para nós notarmos, porque ele está respondendo algo. Ele está dizendo, por isso eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus. E então é bom lembrar que Paulo ele estava falando a um povo que conhecia o que era poder. Se nós olharmos para o contexto dessa carta, nós estamos falando do povo de Roma. Nós estamos falando de um reinado que estava dominando praticamente todos os reinos daquela região. O povo de Roma sabia em tese e praticamente, na prática, o que era ter poder. Nós sabemos sobre os grandes reis da época de Roma, eles dominavam tudo, o poderio militar era gigante.
E Paulo, ele tem que falar agora para romanos que sabiam o que era dominar. Ele tinha que falar sobre um Jesus, que como nós falamos na Páscoa, sobre um Jesus que tinha sido traído, que tinha sido morto numa cruz, tinha apenas 3 anos de ministério. Paulo, ele tinha que dizer que esse Jesus que tinha morrido, que tinha sido traído pelos seus próprios discípulos, esse é o Jesus que salva a humanidade. Ele tinha que falar para um povo de Roma que sabia o que era o poderio militar, sabia o que era ter poder. Ele tinha que explicar para essa igreja e dizer: olha, o maior poder e o único poder capaz de salvar a alma do inferno do ser humano é o poder de Jesus Cristo. Sim, o mesmo Jesus que foi morto numa cruz, abandonado pelos seus. Sim, esse mesmo Jesus, esse evangelho, ele é o poder de Deus para salvar. Então, por isso ele começa dizendo que não existe motivo para se envergonhar no evangelho. Não existe nenhum motivo para se envergonhar. Porque esse evangelho, ele possui poder. Poder. O evangelho, ele tem tanto poder que, porque ele vem de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender por que esse evangelho tem tanto poder. A resposta óbvia e básica é, em primeiro lugar, porque esse evangelho, ele vem do próprio Deus. Ele não foi criado por mãos humanas. O nosso texto aqui, ele diz, o evangelho é o poder de Deus. Ele é. E aí, em muitos lugares, a Bíblia, ela chama o evangelho de Deus. Nós podemos ver, por exemplo, Marcos 1,14. Marcos 1,14, Marcos nos relata quando Jesus ele foi caminhando e ele falava sobre o evangelho de Deus. Marcos 1,14. Isso. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Frequentemente, então, esse evangelho, ele é chamado também de evangelho de Deus. Como nós também meditamos no capítulo 1, e versículo 1 de Romanos, Paulo ele disse que ele era apóstolo do quê? Do evangelho, das boas novas de Deus, não de seres humanos. Eu não estava falando o evangelho segundo Mateus ou Pedro, não, estava falando, o evangelho, ele vem do próprio Deus, ele vem da boca de Deus. Então, Paulo ele tem que explicar aos romanos sobre um evangelho de poder. Ele tem poder porque ele vem de Deus. E aí, nós temos que ter certeza, quando nós vamos defender, quando nós vamos fazer a apologia da nossa fé, por isso que nós temos, principalmente nos seminários, nós temos uma matéria especial que é apologética, ou seja, a defesa da nossa fé. Quando nós vamos defender a nossa fé, nós temos que começar defendendo que a Bíblia, ela não está lidando com, nós não estamos lidando com obras de poetas. Nós achamos muito bonito obras de Shakespeare ou de Van Gogh, né, é pintor, mas aqui quando nós estamos falando da palavra de Deus, quando nós estamos falando da Bíblia, nós não estamos falando de obras humanas. Sim, Deus usou seres humanos para escrever isso aqui, Deus usou seres humanos para traduzir essa Bíblia, Deus usou seres humanos para imprimir essa Bíblia, mas em primeiro lugar, essas palavras elas foram inspiradas, elas foram ditas por Deus para os seres humanos. Né? Hebreus 4,12 diz assim, Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é viva e poderosa, ela tem poder, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, e entre a junta e a medula, e traz a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nós poderíamos fazer um sermão de 2 horas só em cima desse versículo aqui, mas o que nós queremos olhar aqui é que quem lê e quem ouve o evangelho de Deus e nele crê de coração, ele será cheio de Deus, ele será cheio do Espírito de Deus, deste mesmo poder.
E isso nós vemos, por exemplo, na conhecida história de Atos do Pentecostes. Em Atos 2, Pedro, Atos 2, 37, os irmãos lembram de Atos 2, onde desceu o Espírito Santo? Atos 2, 37. As palavras partiram. Vejam, aqui nós estamos no contexto onde Pedro ele estava pregando. Logo depois da ascensão de Jesus aos céus, Pedro estava pregando. E então, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo naquele dia. E reconheceram, creram em Jesus Cristo, aliás. E aí, Pedro estava pregando. E a palavra de Deus diz: as palavras partiram o coração dos que ouviram. Dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos, e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós devemos fazer? 38. E Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva, ou o dom do Espírito Santo. Não há recebimento de dom do Espírito Santo se nós não entendemos o Evangelho. Por isso que a maioria das igrejas neopentecostais, ou até mesmo pentecostais, e isso nós não defendemos aqui, o fato de que o batismo com o Espírito Santo é como se fosse uma segunda conversão. Nós não defendemos isso, mas nós entendemos que uma pessoa é batizada, ela recebe o dom do Espírito Santo quando ela entende o Evangelho, ela entende o que lê, entendes o que lê, é o que nós devemos nos perguntar, porque se você está entendendo e crê no que está escrito, e você crê no Evangelho, então o Espírito Santo já habita em você. Não há necessário uma segunda conversão para recebermos o Espírito Santo, não, nós já recebemos o Espírito Santo quando cremos no Evangelho, entendemos o Evangelho. Por isso que Paulo ele vai dedicar uma carta inteira, e aqui nós estamos apenas na introdução. Paulo ele dedica uma carta inteira para explicar o quê? Ele quer explicar sobre os milagres de Jesus, sobre as multiplicações de Jesus. Não, Paulo ele quer explicar sobre o Evangelho, porque essa é a coisa mais importante. Essa é a coisa mais importante que nós precisamos entender hoje. No Brasil nós não temos falta de igreja que fale sobre os milagres ou fale sobre prosperidade, nós não temos falta nenhuma, nós temos falta de igrejas que preguem genuinamente, unicamente o Evangelho, que Cristo salva, perdoa e transforma as nossas vidas. Então, o poder do Evangelho aqui foi tão forte que ele penetrou, ele mudou o coração daquelas pessoas. E aí Pedro, então ele resumiu dizendo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, aqui não é sobre uma história, Paulo não está falando sobre uma história para crianças dormirem, não é sobre isso, mas é a revelação do poder de Deus. Deus está revelando o poder dele para nós. Deus está revelando o poder dele. E esse poder é sobre mudança de pessoas que estavam no pecado, é essa mudança do pecado para a santidade, é da morte para a vida. Isso apenas um poder pode fazer, que é o poder de Deus, a ver o Evangelho. Então, aqui, através desse poder, a mudança de vida, e isso é o que esse Evangelho faz, ele muda as pessoas, ele muda as vidas. O Evangelho não é só para nos reunir cada domingo ou cada quinta-feira, mas é ver com os próprios olhos, Deus está mudando a vida da pessoa. Deus, através do Evangelho, ele não reúne apenas, isso que é importantíssimo fazer, mas o Evangelho, o poder de Deus, ele muda caráter, ele muda visão, ele muda desejos, ele muda percepções dos nossos corações, ele muda tudo.
Quando nós falamos de poder no Brasil, nós estamos poder espiritual, né? As pessoas leem, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. As pessoas acham que é sobre misticismo. A maioria das pessoas acha que é sobre misticismo. Há coisas interessantes no misticismo. Nós estávamos meditando que tem muitas pessoas que ganham a vida, aqui nessa cidade, eles ganham a vida com misticismo, não bíblico, né, mas com lendo cartas, né, lendo a bola de cristal. Eles ganham a vida porque as pessoas são aficionadas por misticismo, elas querem saber sobre o futuro, né, e isso entrou, eles deturpam o Evangelho com isso também às vezes. Muitas pessoas usam o Evangelho para deturpar. Aí eles acham, não, o poder de Deus, ele vai fazer com que o pregador adivinhe o meu CPF. Ou o que vai acontecer com a minha vida no futuro. Irmãos, o Evangelho não é sobre esse poder. Não é sobre o que vai acontecer no meu futuro. Não é sobre adivinhar o meu CPF. Não é sobre isso que o poder de Deus está lhe dando. Mas a maior demonstração do poder é ver o que as Escrituras fazem, é ver o que o Evangelho faz com um ser humano. Uma vez, um pregador, ele estava pregando, talvez era um domingo de manhã, que nem nós hoje, ele estava pregando sobre o primeiro milagre de Jesus, que era de transformar água em vinho. Ele estava pregando e depois que ele terminou a pregação, algumas pessoas chegaram para ele e disseram, olha, isso aí, Jesus estava usando um truque, isso aí, Deus sequer faz isso aí hoje em dia ainda, esse negócio de transformar água em vinho, isso não existe mais. O pregador falou, pois bem, então eu convido vocês a irem lá para casa e eu vou mostrar que Deus ainda transforma a água em vinho. E eles aceitaram o convite e foram para a casa desse pregador, e lá o pregador disse, olha a minha família, olha a minha vida, olha o que eu era antes. Antes se Deus não transforma a água em vinho, ele não estava dizendo que Deus transforma esse líquido em vinho, mas ele está falando sobre a mudança radical que o Evangelho, que o poder de Deus pode fazer numa pessoa. Sim, olha a minha família, antes eu estava com desejos carnais, antes eu amava as coisas que o mundo ama, mas agora Deus transformou da água para o vinho, através do poder do Evangelho, fui transformado, a vida foi transformada, e isso que Deus faz através do Evangelho, nas nossas vidas, é o que Deus faz na minha vida. Nós temos tantos testemunhos de pessoas que antes eram alcoólatras, viviam uma vida devassa, ou então perdidas em tantos vícios, mas Deus, quando os alcançou com o verdadeiro Evangelho, quando Deus os alcançou com o poder do Evangelho, eles mudaram radicalmente. E aí, como nós meditamos, né, na quinta-feira, não é um clique assim, mas muitas vezes isso demora, é um processo, mas isso é o poder do Evangelho que vai fazendo na sua vida. Nós ficamos admirados com pessoas crescendo as pernas, com pessoas curadas de câncer. Nós não deveríamos ficar tão admirados. Claro, ficamos admirados, Deus pode fazer isso realmente. Mas irmãos, vejam, não há demonstração de maior poder do que Deus transformando a sua vida, transformando a minha vida, quando eu leio o Evangelho e eu vejo os meus pecados, e eu entendo que eu preciso me arrepender. Então, é isso que o Evangelho faz, é só o poder do Evangelho. As pessoas podem pensar, não, mas é eu que me arrependi, é eu que eu vi que eu precisava de perdão. Não, é o Evangelho que te convenceu, é esse poder que influenciou você a perceber, não, eu preciso mudar minha vida. Só o Evangelho de poder fez isso. Então a maioria das pessoas, e isso é trágico, a maioria das pessoas nada sabe sobre esse poder glorioso e libertador do Evangelho. Muitas pessoas acham que a Bíblia, o Evangelho é um livro velho, ultrapassado, um objeto religioso de tempos passados. Como eu disse, isso é trágico.
E então, aí, essa ignorância das pessoas em relação ao Evangelho faz essas pessoas definharem. Porque elas sentem fraqueza, elas sentem o medo da morte, sem falar que muitas vezes não suportam mais a vida. Então, as pessoas muitas vezes estão presas a tantas situações, a depressão, a angústia, a tristeza, a falta de sentido na vida. Frequentemente elas são atormentadas pela culpa, por consciência pesada. Muitas estão profundamente amarguradas. O casamento não vai bem. Os nervos estão destruídos. O trabalho não vai bem. Aí muitas pessoas se perguntam, qual é a saída? E aí nós, muitas vezes, podemos partir para as soluções que o mundo dá. Para a psicologia barata, nós podemos ir para o alcoolismo, para as drogas, psicoterapia, gurus de meditação. Nós podemos tentar mudar nossa vida com todas essas coisas. Mas a pergunta é, por que nós não nos voltamos àquele que criou os céus e a terra? Por que nós não nos voltamos para o Deus que criou todas as coisas? Por que nós não nos voltamos para o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para salvar? Paulo, ele vai explicar isso depois, porque eles foram cegados pelo Deus deste mundo. Eles foram cegados pelo pecado e por isso que eles não conseguem ver que há poder no Evangelho para a transformação. Em relação a nós sabemos que Deus abriu os nossos olhos. Deus abriu os teus olhos, Deus abriu os meus olhos para que nós vejamos que há poder nesse Evangelho aqui para mudar a vida. Há poder aqui suficiente para mudar o nosso caráter. Não é que Deus nos dá alguma oportunidade para nós mudar, não, Deus, Ele muda o nosso caráter, Ele faz isso através do Evangelho. Por isso que é tão importante, por isso que nós temos que sempre bater nessa mesma tecla. É importantíssimo, meus irmãos, é importantíssimo que nós leiamos essa Bíblia, que nós tenhamos isso aqui, não só decorado, mas que nós venhamos meditar nessas palavras aqui, porque aqui há poder. Aqui há vida, nós podemos ler livros, nós podemos ler obras literárias neste mundo, mas nada substitui essa Bíblia, porque essas palavras têm poder para transformar a sua vida. Quando nós estamos imersos, quando nós estamos deleitados nessas palavras aqui, quando nós tentamos colocar, meditar e praticar isso aqui, nós de fato podemos ser mudados, não porque nós fizemos alguma coisa, mas é porque esse Evangelho, ele muda caráter. Porque há poder no Evangelho. Então, o Senhor, Deus, Ele é um Deus eterno, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem força. Isso diz lá em Isaías 40, 28. A Escritura diz que Deus, Ele dá ânimo ao cansado, ao sobrecarregado. E muitas vezes, talvez você esteja assim hoje. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado. Jesus o próprio diz, venham a mim vocês que estão cansados. Venham a mim vocês que estão doentes espiritualmente, venham a mim. Porque o Evangelho, ele tem esse poder para transformar. Paulo, ele deseja dizer isso aqui aos seus leitores, aos seus ouvintes. Por que vocês buscam forças por toda parte no mundo, menos no Deus vivo? Porque nós buscamos, porque o ser humano tenta sempre buscar, como eu disse, nos gurus de meditação, ou em coaches, ou em coisas boas. Não é que seja errado buscarmos nas coisas boas deste mundo, mas primeiramente o Evangelho deve ser buscado. Sem a mensagem de salvação de Cristo, nós estamos eternamente perdidos por causa do nosso pecado. Mas a boa notícia
A boa notícia que nós damos, as boas novas, elas falam que Cristo na cruz assumiu os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados. Essa é a boa mensagem, o Evangelho diz isso, que Cristo assumiu em nosso lugar a culpa pelos nossos pecados. O que nós merecíamos, Deus fez lá naquela cruz. Nós podemos perder todas as coisas aqui. Podemos perder família, amigos, todo o nosso dinheiro, toda a nossa fama. Nós podemos perder todos os poderes deste mundo, nós podemos perder nossos empregos, nossos trabalhos. Pode estar indo aqui tudo mal, mas nada pode nos afastar do Evangelho do poder de Deus. E apenas quando nós temos isso na nossa vida, é que de fato nós podemos dizer que nós entendemos o Evangelho. Vamos lá então, em segundo lugar, nós aprendemos agora que esse Evangelho ele é poder de Deus. E em último lugar, o que esse poder faz em nossas vidas? Mais especificamente, nós sabemos que esse poder, ele muda o nosso caráter. Mas como? O que, aliás, ele faz? Nós poderíamos passar por várias coisas que o Evangelho faz. Nós vamos passar por 3, rapidamente. Em primeiro lugar, o Evangelho, ele tem poder para uma transformação pessoal de cada pessoa. O Evangelho, ele tem esse poder para nos transformar. Ele não apenas nos dá sentido para a vida, mas ele também muda as pessoas por completo. O Evangelho, ele faz isso. Quem crê verdadeiramente em Jesus Cristo, ele não permanece como ele era antes. A Bíblia, ela diz assim, 2 Coríntios 5,17, diz a Bíblia. Vamos ler esse versículo, 5,17 de 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, todo aquele que está em Cristo é nova criatura, se tornou uma nova criação, uma nova criatura. A velha vida acabou, e uma vida nova teve início. Todas as coisas, eis que tudo se fez novo. E essa transformação pessoal é também chamada de novo nascimento. Jesus falou isso em João 3,3. Se vocês verdadeiramente não nascerem de novo, vocês precisam nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma nova vida. Não é que Deus reforma a nossa vida, não, Ele faz tudo de novo. Ele dá novos gostos, Ele dá novas percepções, Ele dá novo sentido para a nossa vida. Então o Evangelho nos transforma. Por quê, amados? Por que o Evangelho pode transformar a minha vida? Por que o Evangelho pode mudar um sem caráter? Como o Evangelho pode mudar? É porque o Evangelho, ele confronta. Sabe por quê? Alguns dias eu estava lendo um vídeo sobre um senhor estava entrevistando psicólogos e ele estava perguntando assim, quantas pessoas, psicólogo ou psiquiatra, não me recordo agora, quantas pessoas você já curou? Aí ele falou, olha, eu acho que uma. As outras, maioria do pessoal falou, olha, eu não me lembro de ter curado alguém. E na psicologia, nós não temos o confronto dos nossos erros. Geralmente, quando você chega para um psicólogo e diz assim, olha, eu me sinto assim, eu me sinto desanimado, né? Aconselhamento bíblico diria, olha, você está confiando pouco em Deus. O seu pecado é que você não está confiando em Deus. Eu estou triste, estou tão amargurado, não consigo perdoar. Pelo aconselhamento bíblico, nós diríamos, olha, você está cometendo o pecado da falta de perdão. A psicologia não, a psicologia vai dizer, olha, mas veja bem, seus pais te criaram assim, mas veja bem, né, olha a sociedade está tão corrupta, é óbvio, né? Veja bem, sempre há uma passação de pano em cima daquilo que deveria ser confrontado como pecado, e isso a Bíblia faz. A Bíblia ela não diz, mas olha a sociedade, mas olha o seu pecado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, se você está em lascívia, se você está cometendo pecados, não há justificativa para o seu pecado.
Não há sociedade que justifique o seu pecado, não são seus pais que justificam os seus pecados, não. É o seu pecado que te faz separação. Você precisa de arrependimento. A Bíblia nos confronta, é confronto que nós precisamos. Por isso que é tão importante, mais uma vez, ler isso aqui, porque a Bíblia nos confronta com o nosso pecado. A Bíblia nos confronta, por isso que há muitos desigrejados, eles amam aquele versículo que diz assim, você não pode me julgar, você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. Amados, se nós não lermos o contexto, nós vamos achar que mesmo. Mas não é só o ser humano, o pastor que julga outro, não, é o pastor baseado na palavra de Deus. Mas deixamos de fora o pastor ou algum irmão dessa equação. Nós vamos ver que a própria Bíblia, ela julga, não só julga, mas Deus diz que no final, a Bíblia, pelo que está escrito, Deus condenará as pessoas por aquilo que elas sabiam, mas não creram. Então, como que o Evangelho pode nos transformar, queridos? Se não quando nós lemos e somos confrontados pelo Evangelho. A Bíblia diz, mentir é pecado. A sociedade vai dizer, mas depende. Depende disso, depende daquilo. O Evangelho diz, não, mentir é pecado. Fornicar é pecado. Todos esses pecados estão listados aqui. É pecado. Nós precisamos de confronto. Precisamos ser confrontados. Então, é óbvio que a Bíblia ela tem momentos em que ela vai confrontar e ela também vai dar paz. Ela quer dar alegria. É óbvio que a Bíblia não é só sobre confrontar as pessoas, de dizer, você está errado, mas ela vai aliviar a nossa carga ao dizer o que Jesus levou esse pecado sobre a cruz do Calvário. Ao se arrepender, Cristo irá justificar todo esse seu pecado. Consolar. A Bíblia ela também consola. Ela não acusa apenas, mas ela consola. O Evangelho ele consola. Ele diz, Jesus Cristo diz, vinde a mim vocês que estão cansados e levem o meu fardo. É esse consolo. E aí esse perdão, o perdão de Jesus Cristo é o começo de uma nova vida. Aquele que antes mentia, agora ama a verdade. Quem antes se embriagava, agora busca equilíbrio. Quem antes era egoísta, agora aprende a compartilhar. Quem antes odiava, aprende a perdoar. Isso não vem da nossa própria força. Isso não é eu que faço, não é eu que crio essas coisas, mas é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Em segundo lugar, o Evangelho ele nos ensina a suportar os sofrimentos. O Evangelho é também a vida cristã, e isso é verdade, nós não somos livres de dificuldades. Nós não estamos livres de passarmos por sofrimentos. Nós, pelo contrário, os cristãos, eles enfrentam muitas provações, eles enfrentam muitas perseguições, muitas dores, muitas lágrimas são derramadas, mesmo nós conhecendo Jesus Cristo, mesmo nós conhecendo o Evangelho, nós sofremos. Mas Paulo, Romanos 8:18, ele diz, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. É essa esperança no Evangelho que nos dá força. Somente essa esperança de que Deus nunca nos abandonará. Somente essa esperança de que Deus jamais irá nos deixar. Romanos 8:1 diz também que nós jamais seremos condenados se nós estamos em Cristo Jesus. Há uma certeza aqui de que nós jamais iremos cair das mãos de Deus, porque nós somos do corpo de Deus, nós estamos em Deus, nós jamais iremos ser amputados, nós jamais iremos ser separados do amor de Deus, mesmo que tudo aqui neste mundo vá mal, mesmo que
nossos trabalhos, mesmo que nossos casamentos, mesmo que tudo aqui vá à ruína completa, mesmo que nós venhamos perder tudo aqui, amigos, mesmo que nós venhamos perder tudo aqui, nós sabemos que jamais iremos perder o amor de Deus. Isso nos dá esperança para passarmos esses dias de angústia e sofrimento, somente quando olhamos verdadeiramente para o Evangelho. E diz, eu levanto as minhas mãos, eu não tenho nada neste mundo, mas eu levanto as minhas mãos e digo, graças a Deus, eu nunca vou ser separado do amor de Deus. Ele consola, Ele fortalece com a presença dEle por meio do Espírito Santo. Veja os mártires cristãos de todas as épocas, mesmo diante da morte, eles tinham paz, eles tinham alegria, eles sabiam, a vitória final pertence a Cristo Jesus. Em último lugar agora, o Evangelho ele nos dá força para amar. O Evangelho, por fim, é a força para amar. E nós temos, ultimamente, muita falta de amor. Há uma carência, muitas vezes, nos próprios cristãos, de amor verdadeiro que vem do próprio Deus. E o Evangelho ele tem esse poder para nos ensinar a amar. O amor verdadeiro, como Deus deseja, ele não nasce de um ser humano por natureza. O ser humano, sim, ele pode ter algum tipo de amor, ou muitas vezes ele é egoísta, mas o verdadeiro amar até os próprios inimigos, ele só pode ser ensinado pelo próprio Deus. O amor de Cristo derramado em nossos corações, ele muda isso. A Bíblia diz, Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O mundo, ele diz, eu sei amar, mas ele não consegue perdoar inimigos. O mundo, ele quer vingança, mas o cristão, ele é incentivado. Jesus disse assim, vocês, quando alguém esbofetear, vocês ofereçam ao outro lado. Ou então, amem os seus inimigos, orem por eles. Somente Deus pode nos ensinar a amar dessa forma. Esse amor, ele capacita a perdoar inimigos, a ajudar quem precisa, a dar sem esperar retorno. Esse amor faz de nós luz do mundo. É esse amor que convence muitas pessoas de que o Evangelho é verdadeiro, como Jesus disse. Lembra quando nós falamos aqui, no domingo passado, o pastor Jonas falou sobre esse Evangelho que nós precisamos pregar. Como que nós vamos pregar? Aqui está uma forma de pregar esse Evangelho. Amando. As pessoas vendo o nosso amor, não só um pelo outro aqui, mas o nosso amor por Deus. João 13:35 diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Eu gosto desse versículo porque ele não diz, vocês vão ser conhecidos com os meus discípulos, dependendo da roupa ou do estilo que vocês usarem, não é? Mas vocês serão reconhecidos meus discípulos. Jesus chama de meus. Jesus, no dia final, ele dirá, ele é meu. E aqui, as pessoas irão reconhecer que nós pertencemos a Jesus Cristo, porque nós amamos o próximo, quanto vocês amam ao próximo. Então, se falta amor em nós, nós devemos ler. Leia o Evangelho, medite, conheça o Evangelho. Por isso que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Por isso que nós não temos motivo nenhum de vergonha do Evangelho. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter e automaticamente compartilhar. Ele é a boa nova que o mundo está desesperadamente buscando, precisa ouvir. Essa é a mensagem que todos nós precisamos ouvir, de forma urgente. Nós não temos motivo para nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus.